Olá a todos que acompanham o canal Dossiê Criminal, o lugar onde contamos os crimes reais que chocaram o mundo. E hoje, prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora não se parece com nenhum outro caso que você já conheceu. Uma jovem de 18 anos, bonita, estudiosa, filha única de uma família rica, foi justamente quem planejou o assassinato dos próprios pais. E, depois do crime, simplesmente foi curtir um fim de semana com o namorado, como se nada tivesse acontecido. Parece roteiro de filme? Não. Isso é realidade. E aconteceu no Brasil, dentro de uma família tradicional e influente, descendente direta do lendário piloto alemão da Primeira Guerra Mundial, Manfred von Richthofen, o famoso Barão Vermelho. Este caso não apenas abalou o Brasil, mas se tornou símbolo de algo ainda mais perturbador: a traição que nasce dentro do próprio lar. O nome dela era Susanne von Richthofen. Por trás de um rosto angelical, escondia-se uma mente fria, calculista, capaz de elaborar um plano minucioso, passo a passo, para eliminar seus próprios pais. Tudo isso para viver livremente com o namorado e, acima de tudo, herdar uma fortuna milionária. Você já se perguntou o que leva alguém que tem tudo, família, estudo, dinheiro, a cometer um crime tão brutal? Ou será que nunca foi sobre amor, mas sim sobre ganância, manipulação e um ego deformado pelas sombras da própria criação? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos crimes mais polêmicos e dolorosos da história recente do Brasil. Cada detalhe vai te chocar, cada passo vai te deixar arrepiado, e talvez, depois de assistir, você nunca mais olhe para o conceito de família da mesma forma. Não desvie o olhar da tela, porque quanto mais fundo formos, mais você vai perceber que os crimes mais brutais não acontecem sempre em vielas escuras ou matas fechadas, mas muitas vezes dentro de uma mansão iluminada, cercada de risos, música e mãos sujas de sangue no meio de um lar aparentemente perfeito. Parte 1: A família rica e a filha de ouro. Para entender por que uma garota seria capaz de sujar as mãos com o sangue dos próprios pais, precisamos voltar ao início: a família Richthofen, que por muito tempo foi considerado o retrato da perfeição na alta classe média de São Paulo. Manfred von Richthofen era um engenheiro aeronáutico renomado, descendente direto de uma nobre linhagem alemã. Trabalhou na Dersa, uma das maiores empresas de infraestrutura do Brasil, com um alto salário, prestígio e uma reputação de homem disciplinado, metódico e rígido, típico do perfil germânico. Marisia von Richthofen, sua esposa, era psicóloga, especializada em atendimento a mulheres e crianças vítimas de violência. Uma mulher doce, reservada e muito dedicada à família. Eles viviam em uma casa confortável e sofisticada no bairro nobre do Brooklyn, em São Paulo. Do lado de fora, pareciam a típica família ideal: pais bem-sucedidos, filhos educados, estabilidade financeira. Mas o que ninguém via é que, às vezes, a aparência da perfeição esconde rachaduras invisíveis, mais profundas. E no centro dessa família exemplar, estava Susanne, a filha mais velha, bonita, inteligente, fluente em inglês, faixa preta em karatê, praticante de equitação, e sempre muito bem comportada. Uma menina de ouro, como muitos diziam. Mas será que ela era feliz? Isso, ninguém realmente sabia. Eles sempre quiseram que eu fosse perfeita. Nunca me perguntaram como eu me sentia de verdade. Susanne confidenciou isso ao namorado anos depois. O ambiente da casa era rígido. O pai controlava tudo com mão firme. A mãe, apesar de mais afetuosa, apoiava a autoridade do marido. Não havia espaço para falhas ou para o erro. A pressão era constante.
e qualquer escolha fora da linha era punida com censura ou proibição. Foi nesse contexto que Suzane conheceu Daniel Cravinhos, em 1999, aos 16 anos. Daniel era o oposto do que os pais dela consideravam aceitável, sem origem nobre, amante de motos, sem ensino superior e com uma vida simples. O pai dele era mecânico e a mãe, dona de casa. Mas o que começou como uma paixão adolescente, rapidamente se transformou em rebeldia silenciosa. Quanto mais os pais proibiam, mais ela se entregava. Daniel não era apenas um namorado. Ele era uma fuga. Um grito de liberdade. Com ele, Suzane dizia: "Quando estou com você, não preciso fingir ser a filha perfeita. Com você, eu sou só eu." Essas palavras foram lembradas por uma amiga próxima de Suzane, anos depois do crime. Na mansão elegante dos Richthofen, formava-se uma rachadura emocional. Enquanto os pais viam a filha exemplar que sempre sonharam, Suzane se sentia sufocada, invisível, uma marionete num teatro que não escolheu fazer parte. O pai a proibiu de ver Daniel. Chegou a dizer: "Um dia, você vai me agradecer por mantê-la longe desse tipo de gente." Mas Suzane não agradeceu. Pelo contrário. Foi naquele momento que algo mudou. As visitas escondidas à casa de Daniel se tornaram mais frequentes. As noites dormindo lá, sob pretexto de trabalhos escolares, viraram rotina. E durante essas noites, entre abraços e carinhos, nasceram as primeiras frases perigosas. Se eles não estivessem mais aqui, tudo seria tão mais fácil. No começo era só uma frase solta. Mas entre uma conversa e outra, um desabafo e outro, essa frase começou a ganhar forma. Começou a se tornar plano. Parte 2: As noites escondidas e o nascimento de um plano mortal. Após os conflitos cada vez mais intensos com os pais, Suzane começou a abandonar o papel de filha perfeita que a família tanto esperava dela. Ela passou a viver uma vida dupla. Durante o dia era garota exemplar, mas à noite se tornava uma jovem rebelde, determinada a viver seu amor e conquistar sua liberdade, nem que fosse à força. Nos finais de semana, Suzane frequentemente passava as noites escondida na casa do namorado, Daniel Cravinhos. Era uma casa simples, distante do luxo da mansão dos Richthofen. Ela dormia em um colchão fino, com barulho de ventilador e motos passando na rua, mas ali se sentia mais livre do que nunca. Naquele ambiente, não havia regras, nem julgamento, nem vigilância. Daniel e seu irmão Christian Cravinhos viam Suzane como algo precioso, quase como uma princesa que tinha decidido fugir do castelo para viver o amor proibido. E foi nesse cenário que os três mergulharam em um relacionamento tóxico, desequilibrado e, aos poucos, moralmente distorcido. Ninguém sabe exatamente quando a ideia de matar os pais surgiu pela primeira vez na mente de Suzane. Talvez tenha sido em um momento de raiva, ao ver a frieza do pai trancando o cofre. Ou talvez tenha sido depois de ouvir: "Se você continuar com esse cara, não é mais minha filha." Ou ainda, quem sabe, em uma noite em que Daniel, frustrado com a situação, desabafou: "Enquanto eles mandarem em você, a gente nunca vai ter futuro." E então veio a frase maldita: "E se eles morressem?" Silêncio. Um olhar. Depois, risos nervosos, como se fosse só uma piada. Mas a partir daquele momento, essa ideia nunca mais saiu da cabeça de Suzane. O mais assustador neste caso é que não foi um crime por impulso. Não houve faca de cozinha, nem briga explosiva, nem perda de controle. Ao contrário, tudo foi minuciosamente planejado.
Suzane começou a observar os hábitos dos pais, horários, senhas do cofre, códigos do alarme, janelas mal trancadas, câmeras de segurança. Ela analisava como quem joga xadrez, calculando cada movimento. Durante as noites que passava com Daniel, eles discutiam o plano. Daniel, com seu jeito impulsivo, queria soluções simples: estrangular, esfaquear, dar um tiro. Mas Suzane recusava. Ela queria algo limpo, sem vestígios e, principalmente, que parecesse um assalto. Christian, no começo, só ouvia. Mas quando Daniel mencionou que dividiria a herança, ele entrou no jogo. Faço isso numa noite e compro uma moto nova. Tô cansado de viver nessa miséria. 3 jovens, cada um com um motivo: amor, dinheiro e liberdade, juntos, formando um furacão que só pararia depois que sangue fosse derramado. Outubro de 2002, poucas semanas antes do crime, a família Richthofen comemorava o aniversário de 18 anos de Suzane. Ela usava um vestido branco, sorria ao lado do bolo, os pais aplaudiam orgulhosos. Mas naquela mesma noite, após os convidados irem embora, Suzane enviou uma mensagem para Daniel. Eles confiam em mim. Não suspeitam de nada. Está tudo pronto. Para ela, aquela festa era como uma despedida. A última noite em que seus pais estariam vivos, sem saber. Geralmente pensamos que assassinos são monstros, feios, assustadores, fáceis de identificar. Mas esse caso nos mostra que o assassino pode ser justamente quem está do seu lado, sorrindo, dizendo boa noite e te dando um beijo na testa. Amanhã, tudo vai mudar. Essa foi a última mensagem trocada entre Suzane e Daniel antes de tudo acontecer. Parte 3, a noite do crime e a encenação perfeita. Eles vão morrer hoje. Essa frase, dita com frieza por Suzane von Richthofen na noite de 31 de outubro de 2002, selou o destino trágico de seus próprios pais. O que parecia impossível, uma filha planejando e executando o assassinato dos pais, estava prestes a acontecer. E a forma como tudo se desenrolou choca até hoje. Naquela noite de Halloween, enquanto jovens se fantasiavam e saíam para festas em São Paulo, Suzane, Daniel Cravinhos e Christian Cravinhos se preparavam para cometer um dos crimes mais friamente calculados da história criminal brasileira. Suzane já sabia que seus pais, Manfred e Marísia, iriam dormir por volta das 23 horas. Ela passou o dia agindo normalmente, como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas dentro da sua mente, tudo já estava decidido, cada passo calculado. Ela desligaria o alarme. Deixaria a porta aberta. Ligaria o som na sala para abafar os ruídos do andar de cima. E fingiria estar fora de casa, criando um álibi perfeito. Pouco antes da meia-noite, Suzane saiu discretamente, encontrou-se com Daniel e Christian em um ponto combinado e os levou até a casa. Não houve pressa, nem tensão visível. Para quem os visse naquela noite, pareciam apenas 3 jovens voltando de uma festa. Suzane desativou o sistema de segurança, abriu o portão e conduziu os irmãos Cravinhos para dentro. Ela estava vestindo pijama, como se fosse uma noite qualquer. O rosto calmo. O coração, aparentemente, frio como gelo. Antes de subirem as escadas, Suzane ainda disse uma frase que ecoa até hoje nas páginas da crônica policial brasileira. É lá em cima. Eles já estão dormindo. Daniel empunhava uma barra de ferro pesada, envolta em toalhas para não deixar impressões digitais nem manchas visíveis de sangue. Christian, mais nervoso, seguiu atrás, mas ficou mais na retaguarda. Ao entrarem no quarto, a escuridão era total.
Manfred dormia do lado direito da cama. Marísia, do lado esquerdo. Eles estavam indefesos, vulneráveis, sem imaginar o que viria. O primeiro golpe foi brutal, atingiu a cabeça de Marísia. Ela tentou reagir, mas Daniel a atingiu mais uma vez, e depois outra. Manfred acordou com o barulho e tentou se levantar, mas foi recebido com golpes igualmente violentos. Foram mais de 10 golpes em cada um, com força, raiva e desprezo. Christian, em algum momento, ajudou a segurar Manfred enquanto Daniel desferia os golpes. O sangue espirrou pelas paredes, molhou os lençóis, se acumulou no chão. A violência foi tamanha que, depois, os peritos encontraram pedaços do crânio das vítimas a metros de distância da cama. Enquanto tudo isso acontecia, Suzanne estava no andar de baixo. Ela ligou o som da sala para mascarar o barulho e pegou uma barra de chocolate na geladeira. Sentou-se confortavelmente no sofá e começou a comer, como se estivesse esperando a entrega de uma pizza, não o assassinato dos próprios pais. Ela não subiu durante o crime. Não chorou. Não hesitou. Depois de alguns minutos, os irmãos desceram. Suzanne então foi até o quarto, olhou os corpos e ajudou a planejar a cena do assalto forjado. Os três começaram a revirar gavetas, tirar objetos do lugar, esconder dinheiro como se tivesse sido roubado. Alguns itens foram colocados em mochilas, mas objetos realmente valiosos, joias, computadores, documentos, foram deixados intactos. Isso seria um dos detalhes que chamariam a atenção da polícia logo depois. Eles deixaram a casa antes das 2 horas da manhã. Suzanne pegou algumas roupas e foi com Daniel para um motel na zona sul de São Paulo, onde passaram a madrugada. De acordo com relatos posteriores da própria polícia, os dois riram, transaram, assistiram TV e dormiram como se nada tivesse acontecido. Por volta das 4 horas da manhã, Suzanne e Daniel retornaram para casa. Suzanne ligou para a polícia em prantos. Pelo amor de Deus, meus pais foram assassinados. Está tudo revirado. Eu não sei o que fazer. Ela gritou, chorou, tremia, mas tudo era uma atuação. A polícia chegou pouco tempo depois. Suzanne, agora cercada de vizinhos e repórteres, posava como filha desesperada, destruída. Mas os investigadores notaram algo estranho desde o primeiro momento. Ela sabia demais sobre o que havia sumido. Não havia sinal de arrombamento. Nenhum item de alto valor havia sido levado. E o comportamento de Suzanne não condizia com uma filha em luto. Nos dias seguintes, a polícia iniciou uma investigação minuciosa. Com base em contradições no depoimento, câmeras de segurança próximas ao motel e inconsistências no álibi, os três foram rapidamente colocados sob suspeita. A frieza com que Suzanne agia foi decisiva. Ela não queria organizar o enterro. Não visitou os corpos do IML. E no dia seguinte ao crime, foi vista em um shopping com Daniel, rindo e comendo fast food. A atuação estava se desfazendo. O crime havia sido executado. O teatro, montado. Mas a verdade, como sempre, começava a aparecer por trás da cortina. Parte 4. A investigação, a máscara caiu. Poucas horas após os corpos de Manfred e Marísia serem encontrados, a polícia de São Paulo chegou ao local para iniciar a perícia. A princípio, tudo indicava ser um assalto seguido de homicídio. Mas desde o começo, algo não batia. A casa estava revirada, mas de uma forma artificial demais. As gavetas estavam abertas, alguns objetos espalhados, mas itens valiosos como notebook,
Joias e relógios caros não foram levados. Um policial experiente comentou com seu parceiro: "Se isso foi um assalto, é o mais estranho que já vi na vida. Não havia sinais de arrombamento. Nenhuma janela forçada. Tudo estava limpo demais." O mais suspeito? O sistema de alarme não foi danificado, ele foi desativado de dentro da casa. Naquele momento, Suzane interpretava o papel da filha desesperada que perdeu os pais. Chorava, tremia, se escondia no colo do namorado Daniel, mas respondia a cada pergunta da polícia com uma clareza impressionante. Quando perguntaram o que foi roubado, ela listou exatamente cada item. Isso despertou a suspeita dos investigadores. Como uma filha em choque, no meio de uma casa revirada, consegue lembrar com precisão tudo que sumiu? Testemunhas relataram que apenas um dia após os assassinatos, Suzane foi ao shopping, jantou fora, passou no salão de beleza. Ela não demonstrava tristeza. Não havia lágrimas. Não havia luto. Só frieza. A polícia analisou câmeras de trânsito e segurança ao redor da casa. Resultado? A moto de Daniel Cravinhos foi vista nas redondezas na noite do crime. Suzane e Daniel se registraram num motel por volta das 3 da manhã, poucas horas depois dos pais dela serem mortos. O atendente do motel se lembrou com clareza. Ela sorria, fazia piadas, pedia comida, como se nada tivesse acontecido. Mais ainda, os registros de ligações mostraram que Suzane ligou várias vezes para Daniel no dia do assassinato, mas havia dito à polícia que não o tinha visto. Às 4 da manhã do dia seguinte, Suzane ligou para a polícia e simulou uma descoberta chocante. No entanto, os peritos analisaram o áudio da ligação e perceberam que o desespero era exagerado demais, parecia ensaiado. Um dos investigadores disse: "Quando alguém está em pânico de verdade, mal consegue falar." Ela falava como se estivesse decorando um roteiro. Depois de alguns dias, a polícia chamou Suzane, Daniel e Christian para depor. Todos mantiveram a mesma versão: "Não temos nada a ver com isso." Mas então, Christian vacilou. Após mais de 10 horas de interrogatório, ele começou a se contradizer. Bastou uma frase maldita, um olhar nervoso, uma gota de suor, e os investigadores perceberam. Ele está escondendo alguma coisa. Christian quebrou o silêncio. Confessou tudo. "Fomos nós que matamos." E a Suzane foi quem planejou tudo. A confissão de Christian explodiu como uma bomba na mídia. Logo depois, Daniel também confessou. E finalmente, Suzane foi presa. Na delegacia, aquela jovem tida como exemplo de filha e estudante revelou-se a mente por trás de um assassinato brutal e calculado. Frase mais fria do caso. Ao ser questionada: "Por que você matou seus pais?" Suzane respondeu: "Eu só queria ser livre. Eles me controlavam demais." Uma resposta simples, mas fria e vazia a ponto de arrepiar. Um investigador veterano desabafou: "Em 30 anos de polícia, nunca vi alguém tão inteligente e tão cruel assim." Parte 5. O julgamento. A verdade vem à tona. Após uma série de provas e depoimentos, o caso mais chocante do Brasil finalmente chegou ao seu clímax: o julgamento de Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinhos. Todo o país acompanhava com atenção cada detalhe, cada fala, cada movimento dentro do tribunal. Em julho de 2006, quase 4 anos após o crime, teve início o julgamento de Suzane. Ela entrou na sala do tribunal não mais como uma estudante exemplar, mas como uma réu odiada por todo o país. Imprensa,
TV e cidadãos lotaram os arredores do fórum em São Paulo. Eles não estavam lá apenas para ver a justiça agir. Eles queriam entender como uma filha foi capaz de assassinar seus próprios pais. A defesa de Suzane apresentou uma estratégia ousada. Alegaram que ela era uma vítima do controle excessivo, que vivia sob pressão constante dos pais e era obrigada a seguir um padrão rígido de comportamento. Chegaram até a afirmar que ela sofria de traumas emocionais desde a infância. Mas o Ministério Público rebateu com firmeza. Em suas palavras, a vítima não é Suzane. As vítimas foram duas pessoas que deram a ela amor, educação, tudo o que podiam, e morreram enquanto dormiam. Os promotores foram diretos. Ela não foi apenas cúmplice. Ela planejou, coordenou e, após o crime, foi para um hotel com o namorado como se nada tivesse acontecido. Num movimento inesperado, Suzane mudou seu depoimento. Negou ter planejado o crime e ainda colocou toda a culpa em Daniel e Christian Cravinhos. Eu não sabia que isso ia acontecer. Daniel fez tudo. Eu apenas fui levada pela situação. A declaração causou revolta não só no tribunal, mas em todo o Brasil. Muitos acreditaram que Suzane estava apenas encenando um novo papel, o de vítima. Daniel Cravinhos, em seu último depoimento, olhou nos olhos de Suzane e disse: "Ela não tem coração. Usou a mim para matar os pais. E agora, quer fugir de toda a responsabilidade." Suzane foi avaliada por especialistas em saúde mental. O laudo foi claro. Não apresentava transtornos mentais graves. Tinha plena consciência dos seus atos. Suas ações foram friamente calculadas. Ou seja, Suzane não era insana. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Após 7 dias de julgamento, o veredito foi anunciado. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e 6 meses de prisão. Daniel Cravinhos recebeu a mesma pena. Christian Cravinhos foi condenado a 38 anos. Mas o choque não parou por aí. Alguns anos depois, Daniel e Christian passaram para um regime mais brando por bom comportamento. E em 2015, Suzane, antes chamada de assassina fria, ganhou o direito ao regime semiaberto. Ela podia sair para trabalhar durante o dia e só retornava à prisão à noite. Muitos brasileiros se revoltaram. Para eles, a pena foi leve demais. Uma senhora chorou diante do presídio e declarou, com dor: "Perdi meu filho num acidente e nunca me recuperei." E ela matou os pais e vive como se nada tivesse acontecido. Esse caso não revelou apenas um crime brutal. Ele forçou toda a sociedade a se perguntar: será que dentro de cada pessoa existe uma escuridão oculta que nem mesmo ela conhece? Meus amigos, depois de tudo que exploramos juntos neste vídeo, desde uma jovem criada no luxo até um plano frio para eliminar os próprios pais, uma pergunta ainda ecoa em nossas mentes. O que pode transformar uma filha em assassina de seus próprios pais? Seria a frieza da alma, o egoísmo levado ao extremo, ou talvez um vazio emocional que nunca foi preenchido? O caso de Suzane von Richthofen não é apenas um crime que chocou o Brasil. É um alerta profundo sobre a fragilidade dos laços familiares, aqueles que, muitas vezes, acreditamos serem inquebráveis. Gostamos de pensar que o sangue fala mais alto, que o amor familiar é sagrado. Mas esse caso nos apresenta uma verdade dura. Mesmo dentro de um lar, a escuridão pode crescer, e às vezes, é quem você mais ama que pode causar a sua maior dor. E você? O que acha desse caso? Suzane foi uma psicopata fria desde o início,
Ou apenas o reflexo distorcido de uma sociedade rígida e sem afeto? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu realmente quero saber o que você pensa. E se você achou esse vídeo importante, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias reais, perturbadoras e misteriosas que ainda vamos trazer por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final. Esse é o Dossiê Criminal, onde a verdade sempre assusta mais do que a ficção. Nos vemos no próximo vídeo.